Vamos falar de cinema? Vamos falar de cinema. Oi todo mundo, eu sou a Cláudia e eu vim falar sobre dois movimentos que foram muito importantes para as artes e foram importantes também para a história. O expressionismo alemão e o impressionismo francês. Vou falar um pouquinho sobre a Alemanha, depois a gente passa para a França, o impacto que tiveram no cinema e a gente faz uma comparaçãozinha no final. Tanto o expressionismo quanto o impressionismo foram movimentos que ganharam o nome de vanguardistas, que são movimentos quando alguma pessoa ela é a pioneira em alguma coisa diferenciada, alguma coisa que causa um impacto, alguma coisa inovadora. Quase sempre esses movimentos ganham uma crítica negativa. Porém, esses dois movimentos aqui, eles tiveram grande importância no cinema que temos hoje em dia. O expressionismo nada mais é quando um autor, quando um artista expressa o que ele está sentindo. É uma coisa bem pessoal. E no cinema, tinha muito a questão da melancolia, tinha muita a questão da loucura, da insegurança, pensamentos mais, posso dizer, uns pensamentos mais sombrios. Então essas são as características. Porque sempre vai ter uma imagem mais escura, maquiagens muito pesadas, roupas mais escuras. Sempre procurava ter elementos que levassem para aquela imagem ficar com esse aspecto mais sombrio. Então os móveis, o cenário, a roupa, a maquiagem sempre era para o tom escuro. Por mais que as imagens fossem preto e branco, existia essa necessidade de deixar ela mais escura. Então as cenas sempre vão ser com pouca luz. Outra característica também é que o enquadramento da imagem era bem amplo, né? Era um enquadramento bem aberto. Então você via tudo o que estava acontecendo naquele local. É que lembra muito o teatro, né? Porque tem sempre aquela maquiagem forte, aquelas caras e bocas, aquelas expressões, sabe? Que remete muito ao teatro, e a imagem aberta também lembra muito essa questão do teatro. Mas por que tinha essa questão de sempre melancolia, coisa escura, coisas ruins? É porque a arte, em todos os movimentos, ela remete à história. Como assim, Cláudia? É o seguinte, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, ela ficou responsável por tudo de ruim que tinha acontecido. Isso a gente já sabe. Então, depois desse episódio da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha entra em queda. Tinham pessoas passando fome, tinham pessoas doentes, pessoas endividadas. Não era um cenário agradável, né? Era um cenário realmente triste. A Alemanha quebrou. Inclusive foi nesse período, nesse cenário que surgiu o nazismo, né? As pessoas viram uma esperança no nazismo, que mais à frente a gente descobre que não era bem assim. O primeiro filme expressionista surge na Alemanha em 1920, que tinha o nome de O Gabinete do Dr. Caligari. Contava a história de um artista de circo que conseguia manipular um sonâmbulo, né? Ele entrava na mente desse sonâmbulo e induzia ele a cometer assassinatos, a matar pessoas por aí. Esse filme trouxe críticas sociais, crítica política, falava de contra-autoritarismo, e no final do filme o diretor dizem que o diretor optou por fazer tudo isso que aconteceu como se fosse um sonho, um pensamento de um louco que estava num hospício, né? Porque até então os filmes que se passavam na Alemanha eram filmes realistas, né? Eram romances, eram coisas do dia a dia, coisas que aconteciam, não era essa ficção. Porque você tem um poder de entrar na mente de alguma pessoa e induzir ela a cometer um crime, isso era impensável, pelo menos para levar para o cinema. Além de que tinha crítica social e não era tão legal você fazer um filme com críticas sociais. Porém, esse filme, ele foi um divisor de águas no cinema expressionista, no cinema geral da Alemanha. Por quê? Porque esse filme chamou a atenção dos intelectuais da época. Por quê? Porque os filmes eles passavam em pequenos teatros, locais bem baixos, das pessoas mesmo que, sabe, não eram lugares legais. Esses lugares passavam os filmes, tinha peças teatrais, tinha álcool,
cigarro, droga, prostituição, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, não era uma coisa bem vista. E aí os intelectuais viram aquilo. Por quê? Porque ele já tinha uma pequena movimentação de câmera, né? Também ele vem um diferencial que é a utilização dos letreiros de uma forma diferente. Porque até então, quando você pensa em filmes mais antigos, do tipo filmes do Chaplin, você pensa aqueles letreiros que te explicam o que o personagem está fazendo, né? Sei lá, tá atravessando a rua, aí vem um letreiro na tua cara e fala assim, ele atravessou a rua. Tá, mas esse filme não. Ele deixava os letreiros em momentos realmente específicos e o restante do filme era para quem estava assistindo interpretar, para ter aquela sensação que o personagem estava tendo. Por exemplo, se tivesse uma mulher descendo uma escadaria, não tinha um letreiro explicando por que ela estava descendo. Por que ela estava descendo aquela escadaria correndo? Será que tinha alguma coisa lá? E instigava quem estava assistindo a querer saber o final. E todo mundo que estava vendo tinha uma interpretação diferente. Então, por isso que chama mais a atenção de um público mais diferenciado. Outra característica também desse movimento era a questão, né, que surgiu. Como eu falei no começo, os filmes eram bastante realistas. Aqui já vem um pouco mais ficcionais. Que tinha muito vampiro, tinha monstros, tinha poderes, magia, que mais pra frente esses filmes iriam inspirar os filmes que temos hoje, né? De super-heróis, de vilões e de magia e superpoderes. Um exemplo seria o filme do O Homem que Ri, né? Foi um filme em que esse homem foi amaldiçoado, ainda quando criança, se eu não estou enganada, a ficar com o rosto deformado, com uma expressão de sorriso. Por mais que ele estivesse triste, ele ia estar sempre sorrindo. Então, se você pegar uma foto do personagem do Homem que Ri e colocar do lado da foto do Coringa, são bem parecidos. Muito parecidos. E justamente o Homem que Ri inspirou o Coringa. Tem um outro filme também que eu não lembro qual o nome dele, que também tinha um monstro e que inspirou o Incrível Hulk. Então, mais à frente, esses filmes viriam inspirar outras coisas. Agora vamos falar do impressionismo no cinema francês. O nome já diz, né? Impressionismo, eles queriam realmente impressionar. Diferente do expressionismo na Alemanha, que eles queriam se expressar, mostrar o que estavam sentindo, o que pensavam. O impressionismo foi um movimento que eles queriam realmente pressionar, impactar, queriam uma coisa diferente. Foi um movimento proposital. Eles queriam uma coisa diferente, uma coisa inovadora. Quando finalizou a Primeira Guerra Mundial, a França estava envolvida na guerra e por isso não tinham tempo de fazer filmes, então tiveram que exportar filmes para a França e teve muito filme da América. E aí teve que entrar até cota para poder passar filme local, porque quase não estava tendo mais filme. E aí, quando eles pararam de fazer esses filmes e quando eles foram voltar, eles queriam voltar com uma coisa que realmente impactasse, uma coisa diferente, uma coisa que nem que isso eu tivesse que gastar muito dinheiro. Nas artes, são cores fortes, cores vivas, coisas bonitas, queriam exaltar o belo, que as pessoas olhassem e falassem, nossa, que lindo, meu Deus, que impressionante. E aí no cinema procuraram fazer isso. E aí no cinema já vem a maquiagem mais neutra, as coisas que exaltam a beleza, o movimento de câmera é diferente. Procura-se um ângulo em que quem tá vendo sinta-se como se estivesse lá, né? Porque no expressionismo era uma imagem mais aberta e aqui não, são ângulos que querem te mostrar. Por exemplo, a pessoa que estava filmando, ela pegava a câmera e vinha vindo ou ia indo como se fosse a visão de uma pessoa. Então quem estava vendo sentia como se estivesse lá. Também tem a ausência de alguns letreiros e tem essa questão de você se sentir no filme. Características: quadramentos, movimentação de câmera, exaltação do belo, importa muito a estética, o que está vendo, os pontos, e também é aí que entra a transição de imagem.
Sabe aquela imagem que parece um fantasminha, que uma desaparece e a outra entra? Surge aí. São formas de impressionar quem está vendo e prender a atenção das pessoas. O expressionista, quem escrevia o roteiro, quem escrevia a obra, dirigia, fazia o cenário, filmava, às vezes até interpretava em algumas ocasiões. E o impressionismo, por mais que quem escrevesse ainda estivesse lá para dirigir, tinham pessoas, cada um com uma função. É nesse período que surgem as críticas de cinema. Tinha as críticas teatrais e agora surgem as críticas de cinema, com Louis Deluc, né, que ele via os filmes e escrevia sobre, o que foi muito importante para isso, porque tinha aquela crítica e procurava melhorar, né, através dessas críticas. Ele falava bastante sobre as cenas, sobre a luz, sobre a composição, sobre o cenário. Então isso ajudou bastante para melhorar, né? As críticas ajudaram para melhorar. E foi Richard Canudo que queria transformar o cinema em arte. Ele escreveu Lições do Cinema, que falava que o cinema era uma arte. Depois ele veio escrever um livro. O nome do livro, Manifesto das Sete Artes, e classificava o cinema como a sétima arte, porque até então existiam 6 artes, né? Que era a arquitetura, a escultura, a música, a poesia, a dança e a pintura. E no livro dele ele fala que o cinema era a sétima arte. Alguns filmes que são interessantes a gente falar desse movimento impressionista o filme da Germaine Dulac, que era uma mulher muito difícil as mulheres conquistarem qualquer lugar, ainda mais no cinema. E nesse filme, ele é considerado inclusive um dos primeiros filmes feministas, né? Que no filme dela, ela contava a história de um casal, que o marido era super cenoso, né? Ele fazia cena, pegava um revólver, apontava para a cabeça, dizia que ia se matar, só que o revólver estava sempre descarregado. E aí ele fazia essa cena várias vezes e um dia ela carregou o revólver. E aí quando ele foi lá dizer que ia se matar, justamente nesse dia ele apontou a arma para ela e atirou. Só que ele acabou errando, começaram a chorar, se entenderam e viveram felizes para sempre, né? Mas ela foi bem reconhecida, foi a primeira cineasta mulher e ainda mais falando sobre isso, né? Sobre um casamento, um convívio entre dois. Outro fato interessante foi o arquiteto Alberto Cavalcanti. Ele foi convidado para fazer um cenário de um cineasta famoso na França. E aí ele ficou por lá, acabou se interessando e mais na frente ele acabou fazendo seus próprios filmes. Então, é isso, né? O impressionismo é ligado mais ao belo, mais à estética, queria mostrar as coisas com a aparência mais bonita. Tinham movimentos de câmera, tinham coisas que ligavam mais para chamar a atenção das pessoas. Foi um movimento proposital para que as pessoas realmente ficassem impressionadas com aquilo. O expressionismo, como eu falei, foi algo que surgiu para falar um pouco do que estava acontecendo, da melancolia e tudo mais. Foram 2 movimentos bem importantes, é claro que depois disso vieram outros movimentos, depois desse veio o surrealismo e tiveram outros movimentos bem legais, mas por hoje é só, espero que vocês tenham entendido, que tenham achado interessante alguma coisa. Espero não ter me prolongado muito e nem ter sido muito complicado o que eu falei. E é isso, um beijo, tchau! Como é que chama, gente? Um, dois, três, 4, 5. Eu só escrevi 5, é isso, produção? Oh, que difícil. Arquitetura, escultura, dança, poesia, dança... Eu falei dança 2 vezes? Não. Por que tu não trouxe pra mim? Queria.